Título 5º. Das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 35. São equivalentes, para todos os efeitos, os títulos de médico veterinário e veterinário, expedidos na forma do artigo 4º deste regulamento. Artigo 36. A apresentação de carteira de identidade profissional prevista neste regulamento será obrigatoriamente exigida, a partir de 150 dias de sua publicação no Diário Oficial da União, pelas autoridades civis ou militares, federais, estaduais ou municipais, pelas autarquias, empresas paraestatais, sociedades de economia mista e entidades privadas, bem como pelas associações cooperativas e estabelecimentos de créditos, para inscrição em concurso, assinatura de termo de posse, ou de quaisquer documentos, sempre que se tratar de prestação de serviço ou desempenho de função privativa da profissão de médico veterinário. Artigo 37. As repartições públicas civis ou militares federais, estaduais ou municipais, as autarquias, empresas paraestatais ou sociedades de economia mista, exigirão, nos casos de concorrência pública, coleta de preços ou prestação de serviço de qualquer natureza, que as entidades a que se refere o artigo 9º, façam prova de estar em quites com as exigências deste regulamento, mediante documento expedido pelo Conselho de Medicina Veterinária a que estiverem subordinadas. Parágrafo único. As infrações do presente artigo serão punidas com processo administrativo regular, mediante denúncia no CFMV, ficando a autoridade responsável sujeita a multa pelo valor da rescisão do contrato firmado com as firmas ou suspensão de serviços, independentemente de outras medidas legais. Artigo 38. Só será instalado CRMV nas unidades da Federação, que contem com um mínimo de 30 médicos veterinários em efetivo exercício em seus territórios. Parágrafo único. O Conselho Federal de Medicina Veterinária estabelecerá a jurisdição do CRMV, que abranger mais de uma unidade da Federação. Artigo 39. A constituição do CRMV, no tocante ao número de membros, será estabelecida, em cada caso pelo CFMV. Parágrafo único. O CFMV poderá solicitar a colaboração das sociedades estaduais de medicina veterinária legalmente instituídas, para a constituição do CRMV das respectivas jurisdições. Artigo 40. Será considerado empossado no cargo para o qual tenha sido eleito, o conselheiro ou suplente que, por motivo justificado, não puder comparecer à posse coletiva convocada pela autoridade competente, ficando obrigado a firmar o compromisso, pessoalmente ou por procuração, até 30 dias após o ato de posse. Artigo 41. O cargo vago de conselheiro, por falta de posse do eleito, por dispensa solicitada pelo titular, ou por determinação legal, será provido em caráter efetivo por um dos suplentes, mediante votação secreta que compareça pelo menos 2/3 dos membros efetivos. Artigo 42. O CFMV e o CRMV não poderão deliberar senão com a presença de maioria absoluta dos seus membros, cabendo aos respectivos presidentes o voto de qualidade. Artigo 43. O conselheiro federal ou regional que faltar, no decorrer de um ano, sem licença prévia do respectivo conselho, a 6 reuniões, perderá automaticamente o mandato, sendo substituído por um dos suplentes. Artigo 44. O exercício do cargo de conselheiro regional é incompatível com o de membro do Conselho Federal. Artigo 45. Os componentes do CFMV e dos conselhos regionais poderão ser reeleitos para apenas um único período subsequente. Artigo 46. As sociedades de medicina veterinária legalmente existentes como entidades civis nos estados e territórios, encarregar-se-ão de promover uma assembleia dos médicos veterinários com efetivo exercício nas respectivas jurisdições, para a escolha dos primeiros membros dos conselhos regionais de medicina veterinária. Parágrafo 1º. A data da realização da Assembleia será marcada pelas entidades citadas neste artigo, ouvido o Conselho Federal de Medicina Veterinária.
Parágrafo 2º. O Conselho Federal de Medicina Veterinária far-se-á representar na referida Assembleia, devendo seu representante assinar a ata de reunião e elaborar circunstanciado relatório da mesma. Parágrafo 3º. O representante do Conselho Federal de Medicina Veterinária dará posse imediata aos membros eleitos, salvo se for interposto recurso escrito contra a eleição. Artigo 47. O Ministério da Trabalho e Previdência Social e o Ministério da Agricultura cooperarão na instalação dos conselhos de medicina veterinária, propiciando-lhes instalações, material e pessoal para o seu funcionamento. Artigo 48. Os casos referentes ao exercício da profissão de médico veterinário omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária.